Mas bom, dado que nós temos em mãos agora a entropia de um sistema genérico de 2 níveis, ok? A entropia termodinâmica de um sistema de 2 níveis, vamos analisar um pouquinho, né, a termodinâmica desse sistema. No caso, eu vou querer fazer duas análises com vocês aqui. Uma delas que eu já fiz no paramagnético de 2 estados, e a outra análise que eu não fiz com vocês, que é do calor específico, porque tem um efeito bem interessante que aparece para sistemas, não só de 2 níveis, mas para sistemas que têm um número limitado de níveis de energia. É o efeito Schottky, né? Mas enfim, eu vou falar isso com vocês, eu vou tratar deles com vocês, né? Desse efeito com vocês, né? Depois dessa primeira análise aqui da entropia. Bom, se vocês lembrarem, né? No contexto do paramagnético de 2 estados, eu comentei com vocês que, se vocês lembrarem, né, aparecia temperaturas negativas, e eu comentei que aquilo era uma característica não só do paramagnético de 2 estados, mas sim de qualquer sistema que possui energia limitada. Bom, nasce aqui no nosso sistema de 2 níveis, né? Todo mundo está ou no nível A ou no nível B. E a energia, né, ela é dada por NB vezes Epsilon. O que significa? Significa que a menor energia vai ser zero, todo mundo estando no A, ou seja, ninguém estando no B. E a maior energia vai ser o quê? Vai ser todo mundo no N, né, vezes Epsilon. Ou seja, a menor energia que a gente tem. Né? Então, U mínimo vai ser igual a zero e o U máximo vai ser igual a N Epsilon. Okay? O número total de constituintes vezes Epsilon. Então, perceba, esse sistema daqui tem energia limitada. Se ele tem energia limitada, né, o que é que a gente espera baseado na minha discussão do paramagnético de 2 estados? A gente espera que vai aparecer um regime de temperaturas negativas, pelo menos com o que eu comentei. E de fato isso acontece aqui. Deixa eu desenhar aqui o gráfico para mostrar para vocês. Okay? Então, vamos desenhar aqui o gráfico da entropia pela energia. Okay? Ou, enfim, o gráfico da entropia pela energia, que no caso a gente sempre tem que fazer supondo um número fixo de partículas. Você pode pensar nesse gráfico como sendo S por U, ok? Ou sendo Szinho por Uzinho. O comportamento qualitativo é o mesmo, ok? A cara do gráfico é a mesma. Se vocês plotarem este gráfico daqui, né, de S em função de U, né, para um N fixo, ou do Szinho em termos do Uzinho, vocês vão ver que o gráfico vocês vão obter esse daqui, ó. Vocês vão obter este gráfico daqui. O ruim é que eu sou péssimo para poder desenhar essas coisas. Olha só, porque como a primeira parte saiu bonitinho, deixa eu tentar desenhar só a segunda parte, né? Então, olha só, aqui a gente vai ter... Nossa, enfim, eu vou desenhar aqui e... pronto, até que saiu bonitinho. Mas enfim, a gente tem um gráfico com esse comportamento, que é... Que tipo de comportamento? Aqui a gente começa com uma tangente vertical, termina com uma tangente vertical, e aqui a gente tem uma tangente horizontal. Okay? Então, no caso aqui, né, a nossa energia aqui é energia zero, obviamente, está no eixo, né, e aqui vai ser a energia N vezes Epsilon, que é a maior energia possível. Okay? E aí, no caso, né, esse ponto, né, máximo aqui é exatamente o ponto no meio do caminho, né, que vai ser aqui N Epsilon sobre 2. Okay? Só para que vocês tenham mais ou menos uma ideia. Se vocês fizerem um gráfico aqui, né, se vocês pensarem nesse gráfico como sendo Szinho por Uzinho, obviamente não vai ter esse N. Okay? Então, enfim, aqui eu vou colocar S por U só para poder manter uma cara igual a que eu fiz a discussão com vocês no paramagnético dos estados. E aqui a gente tem aquela mesma interpretação. Olha só, um gráfico de entropia por energia. O que está relacionado à inclinação desse gráfico? Ou seja, del S, del U. Esse cara daqui está relacionado ao quê? Esse cara daqui está relacionado a 1 sobre temperatura. E mantendo o N fixado, né? Claro, que eu estou considerando o N como constante. Mas, enfim, esse cara daqui está relacionado à temperatura para esse nosso sistema. Então, o que significa? Significa que nessa primeira parte daqui, ó, as inclinações do gráfico aqui, elas são positivas. Então, se elas são positivas, significa que esse cara daqui é positivo. Ou seja, aqui a gente tem um comportamento de temperatura positiva. Nesse segundo ponto daqui, ó, a gente tem o quê? A gente tem inclinações negativas. Então, significa que esse cara daqui vai ser negativo. Se vai ser negativo, a gente tem um regime de comportamento, né, de temperaturas negativas. Ok? E aqui no caso, né, que a inclinação é zero, se a inclinação aqui for zero, significa o quê? Significa que o T tende a infinito. Então aqui seria o ponto em que a temperatura está indo para infinito. A temperatura, no limite de temperaturas altíssimas. Ok? Então perceba, aqui a gente também vai ter aquela região de temperatura negativa. Por quê? Porque como eu comentei com vocês, toda vez que a gente tem um sistema com energia limitada, ele sempre vai ter temperatura negativa. Por quê? Porque à medida que a temperatura vai aumentando, você vai aumentando a quantidade de microestados. Ok? Naturalmente, você vai tendo mais combinações. Imagina todo mundo no nível A. No nível A, todo mundo tem energia zero. Se você troca um do A para B, a sua energia mudou e olha só o número de permutações que você consegue obter. Ok? Se você troca aqui um outro A por um outro B, vai aumentando o número de microestados. Porém, se o seu sistema tem uma máxima energia, essa sua máxima energia vai acontecer em um número reduzido de estados. E de fato isso acontece. Porque olha só, quais são os microestados que têm essa energia? Só um microestado, que é todo mundo B.
Por isso que a temperatura fica negativa, porque esse gráfico decresce. Por quê? Porque se o seu sistema ele é limitado, quando você vai indo para a região de maior energia, ele também vai perdendo o número de combinações, porque ele vai ficando cada vez mais organizado, digamos assim, né, com menos combinações possíveis. Okay? Então, de fato, é que aparece um regime de temperatura negativa. No caso aqui, né, assim como aconteceu para o paramagnético dos estados, esse regime de temperaturas negativas é um regime não físico. Okay? Ele é um regime que aparece na matemática da coisa, mas esse regime de temperatura negativa é um regime não físico. Aqui a gente pode pensar de duas maneiras diferentes. Primeiro, porque em sistemas realmente de dois níveis, eles não vão chegar nessa parte daqui, ok? Para que você conseguisse chegar nessa parte, né, você teria que ter uma temperatura maior do que temperatura infinita, isso não faz muito sentido. Se você realmente coloca um sistema de dois níveis para interagir com algum sistema qualquer, ele não vai chegar nessa parte daqui, ok? Realmente não vai. Ele só vai ficar no máximo nessa primeira região daqui, ok? E também, né, uma região não física, até quando a gente leva em conta que aqui a gente está pegando uma aproximação de um sistema que não é de dois níveis, mas que a gente está descrevendo por sistema de dois níveis. Como eu comentei com vocês, se as energias são baixas o suficiente para que o seu sistema seja aproximado por um sistema de dois níveis, o tratamento do sistema de dois níveis pode ser aplicado para o seu sistema. Certo? Porque às vezes ele tem mais níveis, mas só dois estão sendo acessíveis. Porém, se você começa a aumentar muito a energia do seu sistema, né, você começa a poder ter mais níveis de energia citados, se o seu sistema não é de dois níveis e só está sendo aproximado por um de dois níveis. Então significa o quê? Se o seu sistema só está sendo aproximado por um sistema de dois níveis, só essa primeira parte daqui, o início, não seria nem ele todo. Porque normalmente só o iniciozinho aqui do gráfico que tem um comportamento igual ao do seu sistema. Okay? Se você começa a aumentar muito a energia dele, ele vai começar a ter outros níveis excitados e ele vai parar de ser um sistema de dois níveis. Então, aqui é um regime não físico, tanto para quando o seu sistema de dois níveis ele é aproximado, quanto para um sistema de dois níveis mesmo. Okay? E aí, no caso, as discussões, né, de temperatura negativa, o que significa ela, como se uma temperatura maior do que a temperatura infinita e tudo. Né? Se você quer ver a discussão com mais calma, né, volta no vídeo paramagnético de dois estados, que eu fiz essa discussão, não tem sentido eu replicar essa discussão. A outra coisa que eu queria calcular com vocês é qual que é o calor específico. Ele pode ser obtido como sendo T derivada do Szinho com relação à temperatura, ou se você quiser, né, dividido por N, aqui é a entropia mesmo, mas aí mantendo o número de partículas constante para esse nosso contexto. Mas como a gente tem a entropiazinha, eu vou manter ela como aqui, entropiazinha. Ou você também pode calcular esse cara como sendo del U del T, né? É a variação da energia por partícula com relação à temperatura. Por quê? Porque nesse nosso sistema daqui, olha, como o nosso S ele é função somente do U, significa que TdS é a mesma coisa que du. Então a gente pode trocar o TdS por du. É igual eu fiz com vocês nas últimas aulas em que eu calculei, né, principalmente no sólido de Einstein, o calor específico. Agora, olha só, a gente consegue determinar qual que é a energia, né, em função da temperatura, de forma mais fácil do que a entropia em termos da temperatura. Né? Por quê? Porque, olha só, a entropia que a gente tem aqui é entropia em termos de energia. Para a gente ter a entropia em termos da temperatura, eu tenho que pegar a equação de estado. Né? Aí, nessa equação de estado, eu vou ter energia em termos da temperatura. Eu teria que pegar esse cara, jogar aqui em cima para ter entropia em termos da temperatura. Mas perceba, se essa equação de estado já passa para a gente energia em termos da temperatura, né, em função da temperatura, é mais fácil obter o calor específico, derivando a energia com relação à temperatura. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos lá. 1 sobre T é igual a derivada de Szinho com relação à energia, ok? A nossa equação de estado aqui vai ser o quê? Bom, vamos pegar aqui, né? Eu vou pegar essa expressão da entropia, okay? Para que eu não tenha que ficar voltando aqui em cima, né? Para que a gente possa derivar, pegar a nossa equação de estado. E lembrando, esse resultado, obviamente, também vai valer para o paramagnético de dois estados, ok? Eu só não fiz essa conta para o paramagnético de dois estados porque não era o meu objetivo. O meu objetivo com vocês era mais analisar no paramagnético de dois estados um sistema termodinâmico que interage com o campo magnético do que pegar necessariamente o calor específico. Okay? Então vamos lá, quem que vai ser esse cara? Aqui vai ter um menos K, né, pelo fato de que a entropia tem um menos K. E vamos lá. Derivado do primeiro vezes o segundo, então aqui vai ficar ó, 1 sobre epsilon, ln Q sobre epsilon, mais primeiro derivado do segundo, então vai ficar, né, o inverso do argumento, derivado do argumento sobre epsilon. Okay? Esse vai ser o primeiro K. Agora, mais, vamos lá, derivada do primeiro vai dar somente menos 1 sobre epsilon, então isso aqui vai ficar mais menos 1 sobre epsilon, Ln de 1 menos U sobre epsilon, mais primeiro derivada do segundo, então 1 menos U sobre epsilon, derivada do segundo, que vai ser o quê? Inverso do argumento. Então, 1 menos U de epsilon, vezes derivada do que está dentro, ou seja, menos 1.
Então, esse cara daqui vai ser a nossa... a partir desse cara, a gente consegue obter a nossa equação de estado. Então, olha só. Esse cara simplifica com esse, vai dar 1. Esse cara simplifica com esse, vai dar 1. Então, aqui a gente vai ter mais 1 sobre epsilon, menos 1 sobre epsilon. Esse cara vai cortar com esse. Ok? Então, afinal de contas, o que a gente tem? A gente tem que 1 sobre a temperatura vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos K sobre epsilon, porque olha só, tanto esse termo quanto esse daqui tem epsilon, ok? E aqui vai aparecer um quê? Vai aparecer um ln de U sobre epsilon, menos, por conta desse sinalzinho daqui, ok? De ln 1 menos epsilon. Então, percebam que se eu pego esse cara daqui e isolo a energia, eu vou ter energia em termos da temperatura. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou dividir por... Ó, primeiro, eu vou passar o menos aqui para dentro. Primeira coisa. Vou passar aqui o epsilon e o K para esse lado. Então, a gente vai ficar com essa expressãozinha daqui. Okay? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou juntar esses dois LNs. Okay? Esses caras aqui vão ser o quê? Vão ser LN de, vamos lá, 1 menos U sobre epsilon dividido por U sobre epsilon. Ok? É daqui. E agora, o que eu faço? Exponencio ambos os lados. Então, eu vou ter aqui, ó, 1 menos U sobre epsilon dividido por U sobre epsilon é igual a exponencial de quê? De epsilon sobre kt. Epsilon sobre kt. Esse cara daqui vai ser igual ao quê? Ó? Vai ser igual a epsilon dividido por U, ok? Que é o primeiro termo, menos 1, que é o segundo termo. Ok? O que eu faço agora? Bom, né, eu vou rearranjar aqui os termos. Ó, passa o 1 para o outro lado. Ok? A gente vai ter o quê? A gente vai ter ó, epsilon dividido por U vai ser igual a exponencial de epsilon sobre kt menos, no caso, mais 1. Ok? Então, né, no final de contas, o que a gente obtém aqui é que a energia do nosso sistema vai ser igual ao quê? Vai ser igual a epsilon dividido por 1 mais exponencial de epsilon sobre kt. Apesar dessa daqui ser a expressão da energia, também tem uma outra maneira de escrevê-la, que é até muito conveniente quando a gente vai fazer a análise estatística da coisa. Né? Nesse primeiro momento pode não parecer muito claro, ok? Mas na aula de ensemble canônico vai ficar muito claro a interpretação que eu vou colocar, mas eu vou escrevê-la aqui só para que vocês saibam que é possível fazer essa interpretação, ok? Ela é bem rica. Vão aparecer os fatores de Boltzmann que são relevantes, okay? Mas que vão ser justificados na aula de ensemble canônico, que é o seguinte. Se eu pego essa energia, né, e eu multiplico ela pelo mesmo fator em cima e embaixo, eu tenho a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por exponencial de menos epsilon sobre kt. Okay? E aqui vai ficar o quê? Ó? Vai ficar o menos epsilon sobre kt multiplicado por essa exponencial vai dar 1, porque eu vou colocar o 1 aqui na frente. Mais, e aí, vezes 1 exponencial de menos epsilon. Perceba que essa expressão e essa expressão são idênticas, ok? E essa daqui parece mais complicada do que essa. Né? E de fato, realmente, visualmente, parece mesmo mais complicado. Porém, essa expressão daqui ela tem uma vantagem muito grande. É o seguinte. Essa expressão daqui ela carrega as probabilidades de você encontrar o seu sistema com determinada energia. Certo? O que eu quero dizer com isso? Olha só. Aqui, esse cara daqui eu posso escrever de uma maneira muito forçada, né? Mas que é o seguinte. Epsilon, exponencial de menos, exponencial de kt, mais 0, exponencial de menos 0 sobre kt, dividido por 1 mais exponencial de menos epsilon sobre kt. Okay? Perceba que eu não fiz nenhuma diferença. Eu não mudei a expressão é a mesma. Porém, qual é a vantagem de eu escrever assim? Perceba que aqui em cima, o que está escrito? Está escrito epsilon vezes uma exponencial que depende da energia. Ou seja, energia, olha só, aqui está energia de um dos níveis vezes exponencial de menos a energia sobre kt, mais energia do outro nível, exponencial de menos a energia sobre kt. E embaixo, eu tenho exponencial de menos epsilon sobre kt, ou seja, aqui até para ficar claro o que eu estou querendo dizer aqui, escrevo esse cara aqui como sendo epsilon menos 0 sobre kt. Ok? Então perceba que o que aqui está falando? Esse cara daqui, quando eu escrevo dessa forma, essa cara daqui ela toma uma aparência de distribuição de probabilidade. E de fato ela tem. Pode não ficar muito visível aqui, ok? Mas como eu comentei, isso vai ficar claro na aula de ensemble canônico. Mas eu só estou colocando isso aqui só para vocês saberem que isso existe. Porque existem os fatores que a gente chama de fatores de Boltzmann. Então é o seguinte, essa expressão daqui, se você interpreta ela como uma distribuição relacionada a uma distribuição de probabilidade, o que você chega é que a probabilidade de você obter, né, você pegar um constituinte com energia epsilon, essa probabilidade vai ser exponencial de menos epsilon sobre kt, dividido por 1 mais exponencial de menos epsilon sobre kt,
E a probabilidade de você obter aqui, né, com energia zero é igual a 1 dividido por 1 mais exponencial de menos epsilon sobre. Se você se pergunta qual que é a energia média de cada constituinte, né, dado que a probabilidade dele tem energia epsilon e dado que ele tem a probabilidade de energia zero, são essas probabilidades daqui, né, para você, né, determinar exatamente quanto que vale essa energia média, você chega exatamente naquela expressão ali de cima. Okay? A energia média de um sistema vai ser o quê? Né? Vai ser probabilidade de você obter epsilon vezes epsilon, mais probabilidade de você obter zero vezes zero. Ok? Se você soma as probabilidades com as energias ali, em termos das energias. E no caso, quando a gente está num regime termodinâmico, né, as flutuações elas vão para zero, pelaquela análise que eu tinha comentado, então esse cara daqui ele vai ser de fato a energia por partícula no regime, no limite termodinâmico. E essa expressão é exatamente a expressão daqui de cima. Então perceba, aqui de fato a gente consegue a partir dessa expressão de energia, né, retirar uma informação da probabilidade. E de fato, esses caras aqui são chamados de fatores de Boltzmann, e eles falam pra gente quais são as probabilidades de um constituinte do seu sistema ter energia epsilon e o outro ter energia zero, né, que está simbolizado aqui na exponencial de menos zero sobre kt. Okay? E, enfim, né, só citando isso aqui, porque se vocês forem pegar o livro do Salinas, aparecem esses fatores de Boltzmann. E, né, no caso, pode parecer complicado isso que eu estou falando, mas nas aulas de ensemble canônico, como eu comentei, já vou repetir para deixar claro, isso vai ficar muito óbvio. Okay? Mas, enfim, só estou falando isso por quê? Porque essa expressão daqui é comum dela aparecer nas referências. Okay? Como ela é comum de aparecer nas referências, eu estou colocando aqui. E, bom, voltando à nossa discussão principal, dado que eu tenho aqui a energia, eu posso calcular o calor específico. Ok? Quanto é que vai ser o calor específico? Eu vou usar essa expressão, porque essa expressão ela é mais agradável, ela é mais fácil. Né? Então, quanto é que vai ser o nosso calor específico? Vai ser derivada de U com relação a T, ok? Quanto é que vai dar esse cara? Bom, ó, vamos lá, epsilon é uma constante. Então, vai ficar o quê? Vai ficar a derivada de 1 sobre 1 mais exponencial. Então, vai ficar 1 mais exponencial de epsilon sobre kt ao quadrado. Okay? Vai ficar essa expressão daqui, né? Ele vai dar menos 1. Desce o menos 1, vai ficar menos 2. Agora, vezes a derivada do que está dentro. Derivada do que está dentro, né? A derivada de 1 mais exponencial. A derivada do exponencial vai dar a própria exponencial vezes a derivada do argumento. Se eu estou derivando com relação à temperatura, é que vai aparecer o quê? Vai aparecer um epsilon sobre k, que é a constante, derivada de 1 sobre t, menos 1 sobre t quadrado. Okay? Então, no final de contas, o calor específico, né, desse nosso sistema de dois níveis vai ser o quê? Ó? Sinal de menos com sinal de menos vai ficar mais. Então, olha só, que vai ficar um epsilon quadrado dividido por kt quadrado. Como é que a gente escreve esse cara de uma maneira mais estratégica? A gente vai colocar um k aqui e a gente divide por k, porque vai ficar epsilon sobre kt ao quadrado. Ok? Para poder manter esse fator daqui. Beleza? E aqui vai ficar uma exponencial de epsilon sobre kt, né, dividido por 1 mais exponencial de epsilon sobre kt ao quadrado. Então, esse cara daqui vai ser o calor específico, né, de um sisteminha de dois níveis. Né? Aqui, quando a gente vê essa expressão, pode ser que talvez que ela não... É simplesmente uma expressão qualquer. Poderia dar diversos resultados, acabou dando esse resultado daqui. Né? Ah, e outra coisa, essa expressão daqui também, às vezes ela é escrita em termos de exponenciais negativas. Tá? É muito comum você ver ela, principalmente motivada pelo ensemble canônico. Você consegue escrever exatamente essa expressão daqui, só que com sinais negativos, né? O resultado ele vai dar o mesmo na prática. Né? Se você chega nele com exponenciais negativos, você parte dessa expressão daqui. Ok? Só para deixar claro. Se você partir dessa expressão, vocês vão ver que vocês vão chegar na mesma expressãozinha aqui, só que com as exponenciais negativas. E é até fácil ver isso, né? Olha só, multiplica em cima e embaixo por exponencial de menos 2 epsilon sobre kt. Okay? Só para justificar, porque às vezes parece que eu cheguei num sinal errado. Aqui exponencial de menos 2 epsilon sobre kt. Esse cara com esse cara daqui vai ficar uma exponencial de menos epsilon sobre kt. Beleza. Esse cara daqui tem um 2. Então ele entra para dentro do ao quadrado como exponencial de menos epsilon sobre kt. Exponencial de menos epsilon sobre kt com esse 1 vai dar exponencial de menos epsilon sobre kt. Com esse exponencial de epsilon kt vai dar 1. Então, ou seja, né, essa expressão daqui, isso é até interessante, né, até no ponto de vista matemático. Né? Essa expressão daqui que eu acabei de chegar, ela é idêntica. Se eu simplesmente coloco o sinal aqui e aqui. Não muda a expressão do ponto de vista matemático. Mas enfim, esse calor específico, ele carrega um efeito, né, específico, que é que a gente consegue visualizar quando a gente analisa os comportamentos assintóticos do calor específico. Olha só, como é que é o calor específico? Como é que ele se comporta? E como é que se comporta o calor específico? No limite de temperatura indo para zero.
Olha só, quando a temperatura vai para zero, o que vai acontecer? Ó? Esse primeiro termo daqui, ele vai para infinito, ok? Mas ele vai para infinito da forma 1 sobre t quadrado. Esses caras daqui, ó, esse cara aqui de cima, ele também vai para infinito, porque esse cara daqui vai para zero, então esse expoente fica gigantesco. Como esse expoente fica gigantesco, ele vai para infinito exponencialmente. Então, juntando esse com esse, essa primeira parcela vai para infinito exponencialmente. Agora, esse denominador também vai para infinito exponencialmente, só que no denominador, só que aqui tem um ao quadrado. O que significa? Significa que essa parcela vai para infinito e essa parcela vai para zero. Só que a parcela que vai para zero, ela vai mais rápido que a parcela que vai para infinito, por conta desse ao quadrado. O que significa? Significa que o calor específico, à medida que a gente aumenta a temperatura, o calor específico ele vai para zero. E quando a temperatura vai para infinito, como é que esse calor específico se comporta? Bom, ó, esse primeiro termo daqui ele vai para zero, ok? De fato. Essa exponencial daqui ela vai para 1. E, além disso, olha, essa exponencial daqui também vai para 1, então esse termo aqui de baixo vai para 2 ao quadrado. Ou seja, o calor específico vai para zero. Por quê? Porque essa exponencial daqui ela tende a uma constante quando a temperatura vai para infinito. Okay? Se ela tende a uma constante, e esse cara daqui vai para zero, então significa que o calor específico vai para zero. Então, olha só, o calor específico ele começa em zero e ele termina em zero. Porém, essa expressão, se vocês fizerem exatamente a análise da inclinação, essa expressão daqui ela é positiva. Na prática, quando a gente desenha o gráfico do calor específico aqui, a gente vai perceber esse tipo de comportamento. Ó. Esse comportamento aqui. Então, vamos lá, calor específico. Vamos lá, calor específico em função da temperatura. A gente observa um gráfico dessa forma, olha. Mas eu acho que deu para entender o que eu quis dizer. Ele cresce, chega num valor máximo e vai para zero, de volta no infinito. Esse comportamento do calor específico crescer, chegar num ponto máximo e descer, ele é conhecido como efeito Schottky. E esse efeito sempre vai estar presente quando o seu sistema, né, os constituintes, eles têm acesso somente a uma quantidade limitada de níveis, que aqui no caso, né, são 2 níveis. Mas se eu fizesse com 3 ou 4 níveis, ia acontecer a mesma coisa. E esse máximo daqui, né, a temperatura na qual vai ter o maior valor possível, né, o calor específico, né, levando em conta não só o sistema de 2 níveis, porque eu poderia derivar esse cara, igualar a zero e tudo, mas até levando em conta todos os sistemas que apresentam esse efeito Schottky, né, esse cara daqui, né, esse gráfico no ponto de vista geral, não só para o sistema de 2 níveis, o ponto máximo aqui, ele dá quando a temperatura está na ordem de Epsilon sobre K. Okay? Então, enfim, o Epsilon ele é determinado pelo, né, sistema, porque depende das energias, e o K é a constante de Boltzmann. E, enfim, né, esse cara daqui, então, é o comportamento do calor específico. E com isso, eu encerro aqui a minha discussão dos sistemas de 2 níveis, né, no ensemble microcanônico. Né? O meu grande objetivo aqui era, né, obter a contagem dos sistemas, né, só recapitulando, para depois obter a entropia, né, termodinâmica do sistema, analisar aqui, né, que de fato aparecem temperaturas negativas, não é uma particularidade, né, do paramagneto, porque poderia dar a impressão de que o fato de aparecer temperatura negativa é pelo fato dele ser magnético. Não é o caso, é pelo fato dele ter energia limitada, né, e aqui deixa isso claro. Né? Mas enfim, obtive com vocês aqui uma equação de estado, né, energia. Inclusive mostrei para vocês uma interpretação aqui, né, termodinâmica, uma interpretação estatística, perdão, isso aqui inclusive o pessoal chama de P1 e aqui de P2, né, que são os fatores de Boltzmann. Mas enfim, e depois acabei mostrando aqui para vocês o efeito Schottky, né, do calor específico. A gente analisa ele, né, desses sistemas que têm energia limitada. Os próximos passos dessa nossa aula de ensemble microcanônico é mostrar como é que a gente faz essa contagem para sistemas clássicos, que envolvem espaço de fase. Porque se vocês forem reparar, todos esses sistemas que eu trabalhei com vocês, eles têm energia quantizada, eles não têm um contínuo de energias. Quando a gente tem um sistema quantizado, é muito mais fácil de você fazer contagem. Porque se é quantizado, você está ali contando bonitinho. Quando o sistema é contínuo, tem algumas particularidades, tem algumas regras que você tem que usar que são diferentes para poder fazer a contagem. Okay? Então, no caso, nas próximas aulas, que eu vou abordar aqui nessa nossa segunda aula de ensemble microcanônico, os próximos vídeos, eu vou mostrar para vocês, né, a descrição em termos de espaço de fase, para que aí sim a gente possa, né, construir o exemplo do gás ideal, obter exatamente a termodinâmica de um gás ideal a partir das considerações estatísticas.